A Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil está organizando para o mês de junho o primeiro casamento coletivo homoafetivo do Amazonas. Aqui com a gente a presidente da comissão, Alexandra Zangerolami, esclarece as nossas dúvidas. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Começo lhe perguntando, quem tiver interesse, como é que faz para participar desse casamento coletivo? Pode participar? Pode. Até o dia 26 de maio, a comissão está recebendo os interessados via e-mail, casamentocoletivo@gmail.com. Casamento coletivo. LGBTmanaus@gmail.com e pelo telefone 9124 40 70. As pessoas devem mandar um e-mail dizendo: olha, estou interessado em participar, se identificar com um companheiro, e a gente retorna com a lista de documentos e algumas peculiaridades de cada caso. Falando um pouquinho sobre essa lista de documentos, quais são esses requisitos, pelo menos os básicos, para que a pessoa possa se candidatar a esse casamento? Perfeito. Os documentos básicos são identidade, CPF, certidão de nascimento. Todos em perfeito estado, sem nenhum tipo de rasura. Se já forem muito velhos, precisa de um translado, uma segunda via. Aqueles que já foram casados precisam ter averbada a separação. Os que forem viúvos precisam ter averbada também o atestado de óbito na certidão de casamento. Então nós temos algumas peculiaridades, por isso que a gente faz a habilitação para o casamento separadamente, de forma individual, e dá a instrução de como proceder para conseguir os que são complementares. Fora isso, 2 testemunhas maiores de idade, portando também os documentos originais. Presidente, em relação a essas peculiaridades, qual uma delas, assim, só para a gente citar como um exemplo? Você mora em Manaus, mas é nascido em Natal. E o seu documento de certidão de nascimento não é original ou já está com algum defeito. Então você precisa solicitar de Natal uma via original, um translado, via cartório ou através de um parente. Tem que vir um original legível, sem rasuras. Doutora, agora você pensar nessa proposta de fazer um casamento coletivo homoafetivo é um primeiro passo para tentar vencer as barreiras do preconceito? Ainda existem muitos preconceitos? Perfeito. É para tentar vencer o preconceito, esclarecer a sociedade que é o mesmo processo do casamento hétero e atender uma demanda dessa comunidade que surgiu da busca pela Ordem dos Advogados para auxiliar em casos de briga de partilha, quando um companheiro falece e a família se arvora e não respeita esse relacionamento e toma posse dos bens, discussões judiciais sobre quem tem direito a quê, questões de herança no geral. Quantos casais já estão aptos e qual é essa estimativa de pessoas, de casamento que vocês vão fazer lá no dia? Nós temos a busca já por informações de pré-credenciamento de 37 casais. Eles estão na fase de complementação de documentação e nós estamos analisando a data final para a realização da cerimônia. Quando todos estiverem aptos à habilitação no cartório, nós geraremos no final de junho ou julho a data dessa cerimônia. Então a habilitação em si, só os proclamas de casamento levam 30 dias. Então após a documentação toda correta, a gente vai gerar o proclama para verificar a cerimônia. Falar um pouquinho das conquistas que a Comissão da Diversidade Sexual da OAB já obteve desde sua criação? A Ordem dos Advogados aqui no Amazonas sempre foi muito ativa em defesa desse nicho. Nosso presidente, o doutor Simonetti, e o anterior, o doutor Fábio, também apoiam desde o começo o nosso trabalho em recuperar esse espaço junto da sociedade. Então, tanto o Comitê de Enfrentamento à Homofobia, que foi criado com o intermédio da Ordem dos Advogados, e agora esses procedimentos que a gente tem acompanhado, visam dar essa segurança jurídica a esse nicho. Em toda a situação que o cidadão se sentir ameaçado nos seus direitos e garantias fundamentais, a Ordem sempre é parceira. E nós conseguimos abrir vários espaços, secretarias de segurança, CEARP, CEAS, em defesa desse nicho. E essa é mais uma tentativa, e eu acredito que está sendo um sucesso, de esclarecer à sociedade que esse casamento trata de direitos civis, e tirar aquela bagagem preconceituosa do casamento religioso. Não haverá nenhum tipo de envolvimento de cerimônia religiosa nesse casamento. É para garantia dos direitos civis de partilha, de herança, para essas pessoas. Eu tenho tido e-mails, por exemplo, de gente que vive há 33 anos com a mesma parceira e não tem ainda regularizado os bens. Se uma delas falta e vem a falecer, como é que ficaria,
Então nós temos situações também de pessoas que estão se separando e precisam escolher o regime de bens. Então é o mesmo formato do heterossexual. E falando um pouquinho também mais sobre a situação da violência contra as pessoas homossexuais. E vocês também atuam nessa área? Existe, é forte aqui no Amazonas essa violência? É forte. Para nossa surpresa, o Amazonas está em terceiro lugar ainda nessas estatísticas da violência contra a população LGBT. Nós tivemos no último ano 30 ocorrências de violências graves, homicídios envolvendo a população homoafetiva. E a gente tem buscado, junto com a política pública, junto com o Fórum LGBT e outras instituições da área, a busca contra a homofobia. Tá certo. Então nós tivemos agora uma vitória muito grande junto ao governo do estado, que é a mudança dos formulários, né, de registro das delegacias, dos BOs, onde haverá espaço para orientação sexual, para que a gente melhore ainda mais o estudo dessas estatísticas. Muitas pessoas sofrem violência, mas ela não aparece como homofobia porque ainda não temos isso previsto em lei. É só lembrando o e-mail e o telefone? O telefone é 9124-4070, o e-mail é casamentocoletivolgbtmanaus@gmail.com até o dia 26 de maio. Conversamos com Alexandra Zangerolami, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Amazonas. Obrigado pela participação, bom evento e boa sorte. Muito obrigado, uma boa tarde à disposição. Obrigada. Obrigada.